fechar os áudios. Aham. Quem vai fazer a leitura hoje para nós? Pode ser eu, Di. Então, tá bom. Tá vendo aí? É dia 12, né? Não, dia 13 hoje já, né? Ah, 13, tá. solidão. Isso. Tá, só um minutinho. Uai, ele não colocou, não? Só tem dia 11 e dia 12. Ah, não Tá, colocou no mas grupo hoje. Você quer não. que coloque aí para você? Você lê no telefone Não, melhor? não, aqui tá bom de ler, pode deixar. Solidão. Colocou. Colocou, Eu, Adão? deixa eu ver aqui, porque eu saí cedo hoje, que eu tinha um compromisso na Vamos prefeitura. ler. Pode não. Hoje Pode não. deixar, Léo, aqui dá para ler. Realmente hoje, desculpa, eu não coloquei. Se tiver Você Solidão. quer difícil, que eu aumente leio um aqui, né? pouquinho? Você quer que aumente um pouquinho? Não, tá bom assim, Virgínia, eu tô conseguindo. Aí, ó, o máximo dentro, para ficar dentro da tela. Tá ótimo. Tá bom. Leitura bíblica, Salmo 68, versículo do 5 ao 6. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Muitas pessoas são afligidas pela solidão. Essa percepção de estar completamente isolado, sem alguém que nos compreenda, mesmo em meio a muita gente. Uma matéria da BBC News Brasil sobre este assunto afirma que o brasileiro sofreu demais na pandemia. Os números assustadores de contágio e de mortes, um dos piores índices do mundo, e o longo período de quarentena ajudam a explicar esse sentimento. A solidão é um grande mal quando nos impede de contemplar o que o Senhor tem para nós. Mas tem como acabar com esse problema? A notícia é boa e, nesse sentido, a palavra de Deus tem o remédio e é possível combater a solidão. Para quem crê em Cristo como seu Salvador e entregou sua vida a Ele, solidão não existe realmente, pois o Senhor sempre está por perto. Jesus conhece este sentimento e nunca desampara os seus, como mostram a leitura bíblica e o versículo destacado. Um de seus recursos para isso são as amizades que ele providencia. Se não nos isolamos e fizermos um esforço para investir em pessoas, descobriremos que amigos genuínos existem e que vale a pena buscá-los. É o quê? Eclesiastes. Eclesiástico, versículo do 4 ao 9. Por outro lado, não é preciso ficar com medo do silêncio. Muitas vezes, ficar sozinho não é tão ruim e pode ser até desejável. O próprio Jesus fazia questão de buscar esses momentos de isolamento para dedicar-se à oração. Mateus, versículo. Desculpa, Eliane, eu apertei sem querer aqui e desliguei o seu microfone. Você pode ligar de novo? Posso. E começa aqui. Por outro lado, não é preciso ficar com medo do silêncio. Muitas vezes, ficar sozinho não é tão ruim e pode ser até desejável. O próprio Jesus fazia questão de buscar esses momentos de isolamento para dedicar-se à oração. Mateus, versículo 14, não, capítulo 14, versículo 23. Tempo para refletir sobre sua vida, orar e ler a Bíblia são fatores importantíssimos, pois assim nos aprofundamos no conhecimento e relacionamento com o Senhor. Você também se sente afligido por sentimentos de solidão com tantos brasileiros dos últimos tempos?
como tantos brasileiros dos últimos tempos, agradecer e louvar ao Senhor por todas as dádivas maravilhosas que Ele já nos proporcionou. É um bom começo para não se sentir abandonado. Afinal, quando o adoramos, o Senhor restaura e expande nossa visão, dando-nos uma perspectiva correta de seu poder, de sua bondade e de sua presença em nossas vidas. Confiando na presença de Deus, é possível usar o tempo de solidão de forma positiva para a nossa vida. Amém. Amém. A mensagem de hoje, então, é sobre a solidão. O Salmo 27:10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E a leitura bíblica que nós vamos fazer daqui a pouquinho fala também sobre a promessa de Deus de não nos deixar solitários, sozinhos ou abandonados. Solidão é um mal hoje muito grande que atinge muita gente. Tem pessoas que têm uma aparência de que está tudo bem na sua vida, que tem, como eu acabei de falar de uma família que nós temos orado, amiga minha, são americanos, o esposo, 2 filhas, moram numa casa maravilhosa, e a casa é enorme, cada um tem o seu quarto. A esposa tem o quarto dela, o marido tem o dele, as filhas, cada um tem o seu quarto. Eles moram na mesma casa, eles não se falam praticamente. Cozinha e a sala são os ambientes assim comum, né, que eles todos compartilham, mas raramente fica alguém nesses lugares, que cada um tem o seu computador no seu quarto, cada um tem a sua televisão no seu quarto, então não tem necessidade nem de sentar junto para ver televisão, porque cada um tem o seu mundo reservado. E apesar de estarem vivendo debaixo do mesmo teto, e apesar de serem família, eles são solitários, cada um no seu mundo. É impressionante ver como é possível viver dessa maneira, mas não é um caso ou 2, gente. No mundo, muitas e muitas pessoas que se sentem sozinhas, se sentem solitárias. Às vezes, não porque não tem alguém perto, mas porque não se sente amada, não se sente compreendido, não se sente participante, né, daquele ambiente onde está, se sente um peixe fora d'água, aonde vive, no lugar em que está, parece que não se encontra, não se encaixa em nada. E isso acontece muito, muito mesmo. Pessoas que se sentem tão sozinhos e que causam mal muito grande na sociedade hoje, que entram em depressão, muitas pessoas que tiram a própria vida, porque o sentimento é tão sufocante, é tão dolorido, é tão sofrido de se sentir sozinho, que essas pessoas acabam por achar que não há mais razão de viver, não faz sentido viver. Não conseguem fazer amizade, não conseguem se relacionar com outras pessoas, não conseguem desenvolver amizade com os outros, acaba não confiando em ninguém e não achando que ninguém vai ser amigo sincero. Às vezes foi enganado, foi traído por alguma amizade e acaba não acreditando mais na amizade verdadeira. E mesmo quando alguém oferece, vem aqui, vem tomar um café, vamos sair juntos, fazer alguma coisa, a pessoa acha que está incomodando, se for, então não quer incomodar ninguém, fica sozinho. E são muitas as razões que levam pessoas a ficarem sozinhas e se isolarem. Nós temos que ter o cuidado de não permitir isso acontecer na nossa vida. Primeiro, porque nós temos que ter aquela fé no nosso coração de que nós nunca estamos sozinhos, porque é uma promessa de Deus que diz que Ele nunca nos abandona. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim, eu vou estar com você todos os dias. É uma promessa de Jesus. Ele está.
comigo, Ele está com você, Ele está presente na nossa vida. Ele se preocupa com as suas preocupações. O que é interessante para você é interessante para Ele. Os seus assuntos é para Ele, Ele quer ouvir o seu assunto, aquilo que te interessa, Ele quer ouvir a sua conversa. Ele quer que você partilhe a sua vida, os seus interesses com Ele. Deus tem interesse em conversar conosco. Olha que desde a criação, quando Ele criou Adão e Eva, a palavra de Deus diz que Deus vinha todos os dias ao entardecer, no pôr do sol. Todos os dias Deus vinha ao jardim para conversar com Adão e Eva, para ter um bate-papo, para ter um momento de comunhão, para ter um momento para desenvolver amizade, intimidade, relacionamento. A palavra de Deus dá um valor gigante a relacionamentos. Nós vemos na Bíblia relacionamentos de família, que Deus valoriza, nós vemos na palavra de Deus relacionamentos de amizade, que Deus valoriza, e a palavra de Deus diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. São aquelas pessoas que não é de sangue, não é sua família de sangue, mas que você se sente tão bem, tão abençoado, tendo suporte, compreensão, bate-papo, alguém com quem você pode contar. São os amigos que Deus coloca no nosso caminho. São amigos que Deus nos apresenta na nossa caminhada de vida, que vale a pena investir nessas amizades. Não quer dizer que eles vão ser perfeitos, gente, porque eu não sou perfeito, como é que eu vou exigir que meus amigos sejam perfeitos quando eu não sou perfeito? Nós não podemos ser extremamente exigentes que os nossos amigos sejam perfeitos. Eles vão cometer erros, é natural, mas é importante ter um diálogo aberto, conversar, perdoar, pedir perdão, mas manter relacionamentos, manter amizades. Amizades são valiosas, são preciosas, importantes para a nossa vida. Um amigo que nos edifica, que nos ajuda, um amigo que nos compreende, que nos ama, que ouve quando a gente está feliz e alegre, mas também nos ouve quando a gente está chateado, aborrecido, e está falando demais, e está aborrecido com as coisas, ouve, sabe que é o momento que a gente está chateado. Sabe aquele amigo que você pode falar tudo que vem na cabeça, que vai saber que é só porque você está naquele momento meio fora de si, por causa de você estar preocupado ou nervoso com alguma coisa, mas é um amigo que está junto, que ora por você, que te acompanha. Deus coloca pessoas assim na nossa vida. E a palavra de Deus diz que Deus nos dá amigos assim, que quem acha um amigo assim achou um tesouro. A palavra de Deus fala sobre amizades. A Bíblia fala da amizade de Ruth com Noemi, sua nora, sogra e nora, que eram amigas inseparáveis. Foram suporte e bênção na vida uma do outro. As duas são exemplo de amizade, de comunhão e de companheirismo e amizade para o que deve e é em tempos de dificuldade, de luta. Ruth não abandonou sua sogra, disse, não, onde você foi eu vou, onde você dormir eu durmo, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus, eu não vou te abandonar. Compromisso, pacto, aliança, seriedade na amizade. Deus levanta pessoas para serem nossos amigos. Se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo em qualquer momento que não tem ninguém para conversar, que te compreende, ora e peça a Deus, Senhor, me ajuda a fazer amizade. Senhor, coloca pessoas certas no meu caminho. Me dá a bênção de edificar, de construir amizades duradouras, amizades que permanecem. É muito bom quando a amizade, além de ser amigo, é também família. É uma bênção a gente ter família que é amigo, né? Com quem você bate papo, você tem liberdade. Eu telefono para dar todo dia. Quando ela está viajando, eu falo assim, não, hoje eu vou dar um tempo para ela ficar com os amigos dela, mas todo dia, né, Dal, eu te perturbo. Todo dia, Dal, sabe que eu estou ligando, tem um horário marcado já. Hoje você mandou um retrato. Hein? Hoje você mandou um retrato. Pois é. Pelo menos para falar oi, às vezes tem nada para falar, mas é bom quando, além de família, é amigo, a gente tem essa comunhão, tem essa liberdade. Eu tenho a bênção de ter a Dal, tem a Raquel, tem todo mundo lá em casa, a Fátima, a gente tem muita comunhão de bate-papo, Rafael, ligar, bater papo, só para conversar. Mas a verdade é que
É muito bom quando a gente tem amizade em casa, a gente desenvolve o relacionamento de pai com filho, de ser amigo, de ter prazer de estar junto e bater papo. Não é esposo e esposa. Estar junto, bater papo, trocar ideia. O Covid trouxe um problema sério, porque as famílias, cada um levantava cedo, ia para o serviço, trabalhar, passar o dia fora, com a confusão, só se via de noite cansado, na hora de dormir, falava os assuntos que tinha que falar do dia, mas ninguém estava acostumado a ficar dentro de casa, só a família. Eles não tinham assunto. Muitas famílias descobriram que eles não sabiam conversar, que eles não sabiam brincar juntos, que eles não sabiam jogar um jogo de dama, um jogo de xadrez, um jogo de dominó, que eles não sabiam passar tempo junto em família, eles não tinham amizade dentro da família. E muitas famílias foram descobrindo isso durante a pandemia, que apesar de serem famílias, eles não tinham um ao outro comunhão e amizade. E estar dentro da mesma casa, mas se sentiam sozinhos. Muitas famílias foram abençoadas no tempo da pandemia, que eles descobriram e valorizaram aquele tempo para edificar e fazer essa amizade que não tinha. Mas teve aquelas famílias que, infelizmente, só aumentou o problema e acabaram se separando, se desfacelando. São tantos problemas e situações, mas a palavra de Deus nos garante que Deus se preocupa com a nossa vida social, de sermos, ele nos criou seres sociáveis. Nós temos necessidade de relacionamento. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se relaciona, não é? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já tem ali um relacionamento. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos seres sociáveis. Nós temos necessidade de amizade. Nós temos necessidade de bater papo. Nós temos necessidade de sentar juntos só para rir, contar a casa e dar gargalhada, não é? Às vezes eu permito aqui na reunião, um pouquinho antes de começar, ou às vezes no final, ficar e bater um papo descontraído, falar de outros assuntos, porque nós todos temos necessidade disso. Eu não quero atrapalhar os que ficam achando que às vezes está muito tarde, eu fico querendo diminuir o tempo do bate-papo para aqueles que entram só para orar e que tem outras coisas para fazer, eu não quero ficar fazendo a reunião ficar muito longa, mas eu acho que é importante o bate-papo também, porque nós estamos juntos todos os dias. E é tão bom quando a gente sabe que, mesmo sem nunca ter se encontrado pessoalmente, nós temos amizade aqui uns com os outros. A gente tem uma comunhão, uma alegria, bate-papo, conversa, telefona um para o outro, e troca ideia, troca conselhos, orientações, dicas, não é? Até receita de bolo, seja o que for. É gostoso desenvolver amizade, é gostoso estar junto. Aqueles que moram mais perto uns dos outros aí, quem está no grande BH, né? Vão tomar um cafezinho junto, vão bater um papo. É muito bom, eu fico feliz de ver isso. Isso é Deus nos dando amizades, pessoas que vão nos edificar, que têm uma amizade que foi edificada pela fé, na palavra de Deus, pessoas que têm o mesmo alvo de buscar a Deus, de crescer na fé, de compartilhar de uma caminhada com Deus, e um dá força para o outro. Amizades que são geradas em Deus, na oração, na palavra, são amizades verdadeiras. Não temos aqui interesse de ninguém, interesse de nada do outro, ninguém... É amizade sem nenhuma outra... interesse ou opção, a não ser estar juntos e orar uns pelos outros, abençoar a vida uns dos outros. Deus nos proporciona essa alegria. Esse grupo, apesar de ser só na internet, ser só virtual, nós temos aqui desenvolvido amizades genuínas, verdadeiras, que são presente de Deus na nossa vida. E eu louvo a Deus por cada uma das pessoas desse grupo e o que Deus está fazendo na vida de cada um. Eu quero que você tenha a liberdade de mandar recadinho. O grupo nosso não tem bate-papo no grupo, porque eu não quero sobrecarregar o celular de ninguém. Então, é só mesmo para anunciar as coisas da reunião. Mas, no particular, está lá o telefone de todo mundo. É só você mandar, clicar na pessoa e falar recado privado, né, particular. E você manda contato particular para quem você quiser do grupo. E bate-papo, enfim. Deus tem nos presenteado com amizade. Vamos ler o Salmo
o salmo de hoje, que é o Salmo 68. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha como é linda. Está vendo o texto aí? Sim. Amém. Então, o Salmo 68, do versículo, eu coloquei do 3 até o 6. Fala dessa beleza, de como Deus é maravilhoso, né? E especificamente nessa área. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus. Regozijar, gente, é mais do que alegrar. É celebrar. É aquela alegria exuberante. É aquela alegria que excede, não é normal. Então, regozije na presença de Deus e folguem de alegria. Coração alegre, cheio de alegria, um coração leve. É um coração de paz. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que nós temos de saber que Deus está conosco. A nossa alegria não está baseada nas circunstâncias da nossa vida. Nós temos problema. Os problemas estão aí, mas a gente tem a alegria de saber que Deus está conosco. Nós estamos no barco que tem tempestade, mas Jesus está dentro do barco. Essa é a alegria. A nossa alegria é na presença de Deus e naquilo que este Deus maravilhoso está fazendo, vai fazer e pode fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Então, folguem de alegria por causa da presença de Deus. Cantai a Deus. Outra coisa que nos ajuda a espantar a solidão é cantar, é louvar a Deus. Coloca um hino, liga uma música, canta junto, põe no carro, põe dentro de casa, põe um hino de louvor, de adoração, alegre, não é? O meu filho Benjamin, ele tem um problema com músicas, que ele gosta muito de música. Mas se a música for muito triste, melancólica, que dá aquele sentimento assim que ele quer, mamãe, tira, eu não aguento, ele vai chorar, eu vou chorar, então tira isso aí. Gosto de música alegre. Então, cantar traz alegria, louvar a Deus, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exultai diante dele. Cantar e louvar a Deus é um excelente remédio contra solidão, depressão, né? Tristeza. Canta, louve a Deus e deixa que o Espírito Santo de Deus invade o seu coração com a alegria que vem de Deus. E aí, o versículo 5, o salmista fala: ele é o pai de órfãos e é o juiz de viúvas. Ele é pai dos órfãos. Aqueles que não têm pai e mãe, Deus é seu pai, é sua mãe. Você não está sozinho, você não está desamparado, você tem um pai nos céus que cuida de todos os detalhes da sua vida, que te ama e se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele é juiz das viúvas. É interessante que a palavra de Deus, do início ao fim, tem várias referências e textos bíblicos sobre as viúvas, e pede que a igreja cuide das viúvas, pede que os cristãos cuidem das viúvas, cuida, ajude, toma cuidado com elas. Deus se coloca como juiz defensor das viúvas. Você não é sozinho, você não está sozinho, porque Deus é o seu defensor, é o seu ajudador, ele preocupa com você, ele te ama e ele cuida para que você não esteja só. Ele é o juiz de viúvas, juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. E no versículo 6, então, ele diz: Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Ele faz com que aquela pessoa que se ache sozinho, sem ninguém, tenha família, encontre amigos que vão ser sua família. Nós chamamos o nosso grupo de oração aqui Família do Coração, porque é uma família. Já há quase 3 anos que nós estamos aqui juntos em oração. E cada pessoa que vem, que começa a participar, que está junto, a gente vai se sentindo parte mesmo como família. A gente adota como família, a gente ora pelos seus problemas,
a gente acaba sabendo do problema de um e de outro, os pedidos de oração que aparecem, e a gente vai compartilhando, vai orando, vai preocupando um com o outro e tentando ajudar da maneira que a gente pode. Queridos, a gente se torna mesmo uma família. Essa nossa reunião aqui, cada pessoa desse grupo é família do coração. Não é uma família de sangue, mas é a família que Deus tem nos dado, com o elo da fé, da oração, de buscar a Deus, de conhecer a Deus e a sua palavra. Deus tem sido maravilhoso em nos dar uns aos outros, não é? Eu falo sempre, é uma alegria a gente estar junto. Eu fiquei a semana passeando, viajando com a família, importante dar atenção ao meu marido e meu filho, mas a gente sente falta de estar aqui, porque a gente acostuma com o todo dia junto com vocês orando. Não é bênção que Deus tem nos feito aqui, nos dado esse companheirismo que a gente tem visto Deus fazer aqui no nosso meio, né? Os milagres de Deus, casos que nós temos aqui lindos na nossa reunião, pessoas que nunca seriam amigos, nunca iam se encontrar, se não fossem as circunstâncias dessa vida. Não é, Léo? E o Biratã que o diga. Olha aí, Léo com problema sério de coração, vai para uma cidade estranha, sem ninguém, aluga uma casa para ficar, porque precisava ficar, acaba sendo adotada, a dona da casa virou a mãe dele. Aí o Biratã vem também para outra cidade também para trocar o coração e encontra um irmão e encontra a mãe, enfim, uma coisa puxa a outra e Deus nos une de uma maneira que quem poderia dizer? Quem teria nos planos isso aí? Nem que fosse traçado e planejado, não teria dado certo. Mas quando é os planos de Deus de nos unir, de nos colocar juntos, de ligar, né, uns aos outros, são planos de Deus. São coisas que Deus faz. A Lourdes mora lá no Espírito Santo, foi parar nos Estados Unidos da América, indo pelo México, gente. É uma guerreira. Primeiro dia que ela chegou na América, levaram ela na minha casa para a gente no culto. E daí nós nunca mais largamos uma da outra até hoje, né, Lourdes? Então, são coisas que Deus é que faz. É E ela que verdade. arrumou meu primeiro emprego lá nos Estados Unidos, foi ela. Pois Nós é, ela que trabalhamos arrumou o com primeiro Deus emprego diferente. seu. Então, a gente vê assim, são coisas que Deus faz, Deus coloca pessoas no nosso caminho, Deus coloca a gente em família, para a gente saber que nós não estamos sozinhos, que Ele E preocupa com a gente. Hein? E que família Deus me deu. Uma família Abençoada, né? grandiosa. Aham. Bom, Deus tem nos feito assim, nos unido. a gente for pensar, a gente não sabe nem como pensar, né? O que Deus faz na vida da gente, assim, muda de uma forma assim que a gente fica imaginando, né? É só Deus mesmo. Verdade. Aí É eu o- conheci Helena, conheci Ângela, que no condomínio, conheci Eliana, Helena através da internet. Pois é, ó. E hoje está aí uma companheirona, não anda sem, uma não anda sem a outra. Ai, tudo de bom, viu? Nossa, bom É. demais. Uma amiga e irmã. Então, Deus faz essas coisas lindas na nossa vida, é Deus quem faz, porque Ele preocupa. É o que está dizendo aqui o Salmo. Vou ler de novo o versículo, porque é lindo ver que o que a palavra de Deus diz é verdade. Deus faz que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Deus faz isto. Deus preocupa de que você não se sinta sozinho. Então, eu quero que se você, por algum momento, por alguma razão, tem momentos que você está triste, achando que você está sozinho, que você fale com Jesus, fale com Deus, de Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Coloca pessoas no meu caminho, me dá amizades verdadeiras, me ajuda a acreditar na amizade, que às vezes nós somos gente, a verdade é que nós às vezes sofremos tanto nessa vida, fomos tão
né? Injustiçados, traídos por amigos, às vezes por famílias, problemas sérios que passa, cada um tem a sua história de vida, que a gente vai se fechando e desacreditando. Não acredita mais em amizade, não acredita mais em verdadeira amizade. Acha que tudo é por interesse. E a gente acaba se fechando, fechando o coração e não consegue mais se relacionar com as pessoas. Mas Deus se preocupa e quer que você tenha boas amizades, seja feliz, que tenha pessoas do seu lado, companheiros. A Bíblia fala de companheiro de jugo, é alguém que ajuda a carregar o peso que está no seu ombro, você divide o peso, alguém que vai caminhar junto com você, te ajudar em oração, te ajudar, abençoando a sua vida e você abençoando a vida da pessoa. Deus tem interesse nisso, é plano dele. Então, ora e fale com Deus e peça a ele. Amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que você se sinta amado por Deus, sinta que Deus não te abandonou jamais e que ele preocupa com você. Ele enviou o próprio Filho para ser o nosso maior de todos amigos, querido do coração, nosso Senhor e Salvador Jesus, e que nós nunca mais, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós possamos crer assim e ser feliz, não ficar sozinho, deprimido, se sentindo solitário, saber que nós temos amigos de verdade em Jesus. Amém? Que Deus abençoe Amém. a palavra dele no nosso coração. Se alguém quiser comentar alguma coisa, liga seu microfone, ou se quiser fazer pedido de oração. Eu vou falar um pouquinho. Não está ouvindo a Carla, ela está Carla, falando, mas você não deu está para ouvir. falando, mas seu microfone está desligado e alguém mais começou a falar. Quem foi? O Léo? Isso. Mas se a Carla quiser falar primeiro, pode falar.